O Ministério Público, como é o primeiro a falar e sustentar a acusação, contou já para os jurados a história segundo a versão dele, segundo a versão do acusador. Isso porque a principal tarefa do Ministério Público é contar a história, explorando os detalhes do crime e as razões e motivação dele ter ocorrido. Então, os jurados tomam conhecimento primeiro dos fatos sob o prisma do promotor. Daí eles ficam impressionados pela barbaridade do crime, pelas fotos mostradas, pela motivação banal ou torpe que ensejou o crime. Enfim, o promotor pega pesado para criar aquele impacto nos jurados. Cabe então ao defensor apresentar, ou seja, contar os fatos e acontecimentos a partir da versão do réu e tentar quebrar de todas as maneiras aquele primeiro impacto causado pelo promotor. Fato é que o defensor não precisa ficar restrito a explorar e falar do crime em si. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele é mais do que importante que o defensor tire as luzes de cima do crime. Tem casos em que é muito importante desviar o foco, desviar os olhos dos jurados da maneira como o crime ocorreu, da sua dinâmica naquela hora e tentar focá-los em outros fatos. Daí que é importante o defensor utilizar o argumento contar histórias, onde poderá falar da história do réu, da história da vítima, das testemunhas, das falhas da investigação, etc. Reafirmo, o objetivo é desviar o foco, lançar luzes em outras circunstâncias e fatos, de sorte que o impacto do crime fique diluído ao longo da história contada. É mais ou menos como ter um quadro desenhado à frente dos jurados e você tentar mudar os olhares para a paisagem que está ao derredor. Não olhem para o quadro, olhem para a paisagem ao derredor. Mas o advogado contador de história nunca poderá esquecer que toda história deverá ter pelo menos 3 partes. Qual seja, o início, com a apresentação dos personagens que serão objetos da história. De cada personagem tem que tentar apresentar as virtudes e os defeitos conforme você quiser pintar aquela pessoa. Mas isso sem exagerar para não parecer irreal, para não parecer uma história da carochinha. A história deverá ter também um enredo, que é o meio da história, que são os acontecimentos em si. Mas atenção, se o objetivo é tirar o foco de um fato, no nosso caso o crime ocorrido, procure narrá-lo de forma sutil, bem rápida e fugaz. E por fim, tem que ter o final, a conclusão. É a moral da história, que poderá ser feita sempre com um pedido de ação. Observem que na minha história eu estruturei desta maneira. Enfatizei as virtudes do réu, os defeitos da vítima e de forma sutil, lá no final, bem rapidamente, eu falei do crime. Por fim, terminei com o apelo emocional pedindo a absolvição. Enfim, cada defesa no tribunal do júri deverá ter sua técnica específica para aquele momento. Nesse exemplo, no exemplo dado, a técnica foi usar a emoção para tirar da mente dos jurados o foco do crime e a sua dinâmica, e deslocar a atenção deles para a história do personagem réu e aquilo que antecedeu o crime.
Tá bom? Por enquanto é só. Eu vou ficando por aqui. Dr. Francisco Carlos da Silva, do canal Defesas Criminais. Até mais.